Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos nossos estúdios a curadora da Sala Senhorzinho, que é o Cine Cultura de Palmas, Elisângela Dantas. Vem cá, querida. Que maravilha você está aqui. Que alegria. Senta aí, por favor. Ao falar de Elisângela Dantas, não é tão difícil, não. O currículo dela não dá para ler todo, porque nós temos meia hora de programa e só o currículo está 45 minutos. Mas a Elisângela, ela é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Tocantins. Ela faz parte do grupo gestor do Núcleo de Produção Digital Isabel Auler, NPD, da Universidade Federal do Tocantins. Produção audiovisual, da Academia Internacional de Cinema, da AIC, e da Associação Brasileira de Autores Roteiristas, a ABRA. Atualmente é discente do curso de especialização em documentação audiovisual pela Universidade Federal do Tocantins. É essa mulher maravilhosa, esse ícone da nossa cultura, a quem eu tenho o prazer de trazer ao Tocantarte de hoje. Muito obrigado por ter vindo, Elisângela. Prazer é todo meu, Helder. Muito obrigado pelo convite. Elisângela, já lhe conheço há determinado tempo, né? Há algum tempo, e você nasceu em Belém do Pará. Sim. Né? E o que é que te fez vir para Palmas, vir para o Tocantins? Por quê? Eu acho que foi assim, novos ares, né? E aí eu já moro aqui há 28 anos, quase 3 décadas. Sim. E as pessoas dizem que eu ainda não perdi o sotaque, mas eu sinto falta do meu sotaque, do meu paraense, né? Mas a gente veio para morar, procurando uma cidade nova e graças a Deus deu certo. Bom, agora vamos falar de... Você é cinéfila, não é isso? Com certeza. Não é esse o nome? Eu assisto 2 filmes por dia, eu acho que eu sou. Não tem nem tempo de namorar, tá vendo, pessoal, como é que é? Em 2022 você lançou um filme fabuloso, né? Que foi O Segredo de João. Conta um pouco desse filme. O Segredo de João, ele partiu de um desejo, assim, há muito tempo que eu, como professora de filosofia, eu comecei a trabalhar cinema e educação dentro da sala de aula, né? Nas aulas de filosofia, tinha que se tornar atraente para mim, né? Tinha que ser bem atraente as aulas, e eu comecei a fazer exibição de filmes, depois eu comecei a produção mesmo. Então, O Segredo de João, ele é uma pesquisa a partir do que a gente vivenciou na sala de cinema e também na sala de aula, né? É uma declaração de amor ao cinema e, principalmente, um incentivo para quem gosta de cinema, para quem gosta de trabalhar com cinema na educação. Ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc I, né? Durante a pandemia, não é isso? E quem perdeu essa maravilha pode ver aonde ainda? Ele ainda está em mostras e festivais, a gente ainda não disponibilizou. O filme é produzido pela Fábrica Produções e pelo Grupo 1.2, né? Então é um filme que tem uma produtora, e aí ele ainda está circulando em alguns festivais, depois a gente quer disponibilizar no serviço de streaming. Elisângela, você trabalha também como parecerista, né, de mérito cultural. Explica para o nosso público o que é uma parecerista de mérito cultural. Claro. Então, Helder, essa é uma profissão que eu já vim acumulando há muitos anos, e agora com a Lei Paulo Gustavo, eu tive a oportunidade de poder, de fato, executar. Ser parecerista cultural de mérito, né? A gente analisa o mérito cultural dos projetos principalmente só do audiovisual, né? Do que se trata de cinema e audiovisual. O parecerista de mérito, ele vai analisar toda a questão da viabilidade do projeto no sentido do processo criativo, né, de poder ponderar também a própria carreira daquele proponente, de analisar o que ele quer, o que vai ser viável para a cidade. Eu participei de mais de 30 bancas, né, de comissões, cidadezinhas pequenas em São Paulo, Minas Gerais, e para mim foi uma oportunidade muito grande, porque eu saí daqui um pouquinho de Palmas, né? Eu consegui conhecer outras cinematografias, né? Isso foi muito importante. Eu analisei muitas salas de cinema,
né? A Paulo Gustavo, ela tem um inciso só para salas de cinema, né? Para apoio às salas de cinema. Então, eu fiquei muito em Belém. Na minha cidade mesmo, eu fiz análise de vários projetos para salas de cinema, licenciamento de obras. E ser parecerista cultural no Brasil, ele precisa de quê? Ele precisa que a pessoa tenha experiência de ter analisado projetos culturais, né? Por exemplo, agora eu estou na banca do Ministério da Cultura, para mim é uma grande vitória, né? Eu vou poder analisar projetos da região norte. Então, e outros lugares que a gente não pode comentar ainda. Mas ser parecerista cultural é analisar o mérito, o que o artista, o que ele quer, o que ele colocou, o que a cidade vai poder receber a partir daquela proposta de criação de projeto de cultura. Eu peço para você nomear alguns trabalhos da Elisângela, roteirista e diretora de cinema. Bom, eu tenho o meu primeiro roteiro, é O Segredo de João. Eu sou Sim. uma criança ainda como roteirista, mas eu já tenho outros projetos que é direcionado, eu tenho muita vontade de executar, que é um documentário sobre Pra Você Que Vai Chegar. Eu estou me preparando para isso. É um tributo para os amores que não chegaram ainda. Explica isso direitinho, isso é bem interessante, viu? É muito filosófico. É filosófico. Eu conversava com o Hermes Leal, né, sobre isso, ele me orientando, que ele é maravilhoso, nas questões das paixões. Então, o documentário ele vai enaltecer e dar esperança e, ao mesmo tempo, criar razão, né, para aquelas pessoas que ainda não conheceram os seus grandes amores. Os grandes amores das nossas vidas, aqueles ainda que virão. É bem no campo da... Isso é semiótica, né? Isso é assim. Semiótica. Hermes Leal é o papa da semiótica, né? Elisângela, há algum tempo atrás, na época do saudoso e eterno governador Siqueira Campos, houve determinado incentivo ao cinema. O governador Siqueira Campos, ele trazia, né, muita coisa, ele apoiava produções como apoiou o Geraldo Moraes, saudoso, querido Geraldo Moraes, com No Coração dos Deuses, apoiou o Tronco, enfim, muita coisa. E depois o cinema sofreu um rombo geral. E agora, com essa volta, com esse momento cultural inédito no país, parece que a coisa melhorou, né? Por que a Lei Paulo Gustavo foi praticamente quase toda só voltada para o audiovisual? Ah, sim, isso é muito... Bom, é importante conceituar, é importante a gente fazer uma contextualização da cultura no Brasil. Como você falou, nós passamos anos bem difíceis, né? Muitos anos difíceis. Há dias assim que a gente almejava, e aí veio a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo, ela é uma junção de 20% dos fundos e 80% do fundo setorial do audiovisual, que não é um fundo perdido, é um fundo de investimento. Então, esse recurso estava represado no período do governo passado. E aí acabou que a Paulo Gustavo veio dar certo agora, né? Depois que o presidente Lula assumiu e a gente pôde ter. E aí, a Paulo Gustavo, por que ela atende 80% para o audiovisual? Porque o recurso, 80% é oriundo do Fundo Setorial do Audiovisual. Bom, hoje eu estou conversando com Elisângela Dantas, que é curadora da Sala Senhorzinho, que é o Cine Cultura de Palmas, e aquele currículo maravilhoso que eu falei no início, e não vou mais falar, senão a gente não vai ter tanto tempo para conversar com essa maravilha de pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje estou conversando com a Elisângela Dantas, curadora do Cine Cultura, que é a Sala Senhorzinho, no Espaço Cultural de Palmas. Elisângela, falávamos há pouco a respeito do audiovisual em relação à Lei Paulo Gustavo. E está vindo aí, já já, Aldir Blanc II. Vai ser a mesma coisa ou como é que vai ser? Você já está sabendo como é que... Essa questão de recursos, onde que vai ser direcionado esses recursos, para que setores da cultura? A Paulo Gustavo, ela foi uma lei emergencial, importante a gente lembrar disso, né? Muita gente esquece.
Mas a PNAB, ela vem para garantir aí 5 anos de cultura, então é totalmente diferente, com certeza. Eu não estudei muito ainda a PNAB, mas eu sei que ela é um grande programa que vai garantir por 5 anos a cultura no Brasil. E assim como a Paulo Gustavo, com certeza ela vai fazer a maior revolução, né, na história da cultura no Brasil. Hoje você acha, falando da classe, de todos os segmentos culturais do Estado, você acha que as pessoas já estão preparadas para lançarem, para escreverem projetos nesses editais? Ou precisam cada vez de mais oficinas para a coisa ficar mais afinada? Olha, cada vez mais os editais exigem mais do proponente, né? Eu vou ver assim como parecerista mesmo. É muito importante que o proponente ele esteja com um portfólio muito bem organizado, né? Então, e se teve uma trajetória, é diferente da Paulo Gustavo, né? Que as trajetórias não precisavam ser tão consolidadas, né? A PNAB ela vem aí com certeza com um diferencial que é esse planejamento de 5 anos. Mas o que é importante, como eu vejo, é que é importante estar mais preparado. Se você puder fazer um curso, você que é proponente, puder fazer um curso de como fazer realização, como executar projetos, de como fazer a prestação de contas, né, de como preparar um bom portfólio, de estar preparado, mesmo que você não seja da área cultural, seja somente um entusiasta, né, e quer começar, é importante sim se preparar para isso, que vai ser um momento cada vez mais está fechando, né? Está fechando, quanto mais preparado, mais condições de acesso você tem. Pois é, mas você tem notícia dessa questão de amplitude dessas oficinas ou dessas capacitações? Nós temos isso já aqui? Temos. Olha, a Paulo Gustavo, Helder, ela é a maior revolução na história do Brasil, na cultura. E o que eu espero, assim, o que vem por aí? Vem muitas oficinas das contrapartidas dos proponentes, né? O proponente pegou 1.300.000 para fazer um longa-metragem, ele vai precisar dar uma contrapartida. E na maioria das vezes essas contrapartidas são isso. Oficinas, né? Por exemplo, no desenvolvimento de roteiro, as pessoas vão aplicar oficinas de roteiro, que é o grande gargalo de quem faz o audiovisual hoje. Na área da dança, né, as acessibilidades também, né, a questão da acessibilidade. E eu acredito que vai ser um grande boom, assim, um momento muito importante para o Brasil e de uma colheita muito boa, muito positiva. Nós tivemos muito problema, né, com a Paulo Gustavo, mas todos nós estávamos aprendendo. E é importante a gente sempre lembrar que na Paulo Gustavo nós estávamos num período ainda... É uma lei de emergência. A gente errou muito no sentido de, muitas vezes a gente esquecia de subir um documento nas plataformas que também são novas para nós, né? As plataformas digitais. Então, assim, eu vejo esse momento como um momento de uma colheita muito boa, tanto para quem vai produzir, como para quem está ali esperando cursos. Vamos ter cursos de todas as diversidades, sabe? Qual é o orçamento que a pessoa tem que ter na mão para produzir um longa-metragem aqui no Tocantins? Olha, eu vou falar enquanto na questão da Ancine, né, no patamar de valores do que a Ancine coloca. Eu acredito que para fazer bem, se você for fazer uma ficção, para começar ali um roteiro enxuto, com pouco elenco, uma coisa não muito grande, você pode fazer com 3 milhões. 3 milhões de reais. 3 milhões. Mas essas leis não proporcionam esse montante, né? Proporciona. O Fundo Setorial do Audiovisual, sim. Daqui a pouco a gente vai ter outros, a própria Ancine, né, o próprio Ministério vão lançar os editais das linhas, né? São várias linhas que são realmente para quem está produzindo há muitos anos, né? Por exemplo, tem linhas que precisa que o proponente já tenha uma trajetória de 10 anos, 5 anos, né? Tem que comprovar, tem que ter KINAR enquanto produtora. Então, assim, com certeza virão muitas oportunidades também, e também de curta-metragem, né? Eu lembro que ano passado o MIC fez vários cursos, vários projetos, vários editais com valores de 65 mil, 110 mil, né? Então varia muito.
para curta-metragem. Pois é, então para chegar a esse dinheiro que tem na Ancine, falando mais em termos populares, a pessoa precisa já ter uma estrada para poder conseguir um orçamento para fazer o seu filme, seja longa, seja média, seja curta-metragem. A Ancine, ela tem investido bastante, o Ministério da Cultura em si, né, o próprio governo, né, tem investido muito em novos realizadores. Existe uma cadeia, é importante lembrar que existe uma cadeia produtiva do audiovisual. Eu vou falar do audiovisual, que é a única área que eu sei trabalhar. Sim. Né? Então, a cadeia produtiva, ela precisa de tá ali no momento da... Nós temos os veteranos, como a gente fala, né, com as pessoas que já estão mais de 10 anos. A gente precisa fortificar, fortalecer esse realizador. Nós temos os novos realizadores que estão surgindo nos games, né? A gente tem eu passei por muitos editais de games no Brasil, então assim, precisa também dar um olhar ali forte para esses jovens que estão iniciando. E depois a gente precisa também valorizar o momento da exibição dos filmes, né? Então é toda uma cadeia, vem desde o desenvolvimento até a circulação do filme. Essa cadeia, ela precisa ser fortificada em todos os âmbitos, né? Então é importante que o Ministério tem feito isso, o Ministério da Cultura, junto com a Ancine, de fortalecer esse velho no sentido de experiente realizador e esses novos realizadores. Bom, hoje eu estou conversando com Elisângela Dantas, curadora da Sala Senhorzinho, que é o Cine Cultura de Palmas, que fica aqui no Espaço Cultural. Nós voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com a Elisângela Dantas, que é curadora da Sala Senhorzinho, que é o Cine Cultura de Palmas, que fica no Espaço Cultural. E aqui eu faço um chamamento a todo o nosso público que frequente o Cine Cultura, porque o que tem de bom no cinema brasileiro, principalmente, está lá. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. O que é ser curadora do Cine Cultura? Curadoria, as pessoas confundem muito, né? Eu tenho, dentro da sala de cinema, eu tenho duas funções. Eu faço a programação e faço a curadoria. A curadoria, ela tem muito a ver com refino, com mostras, festivais, com cuidar, né? Aquele olhar de cada obra que vai compor uma determinada mostra. Já a programação é negócio. Você fecha filmes, você busca filmes, você compra filmes, né? A negociação ela é mais técnica, né? Aquele momento técnico. Então, a nossa curadoria, dentro do Cine Cultura, a gente tem uma linha curatorial, que é a linha de território, da diversidade, do olhar regional para as obras tocantinense. E, assim, o que a gente preserva na nossa linha curatorial, o que é? O cinema brasileiro, acima de tudo, né? Sempre o cinema brasileiro. Por quê? Porque é a partir do nosso território, da nossa cinematografia, que a gente começa a formar público, né? Pois é, mas você também abre as portas do Cine Cultura para as produções locais, as produções do Tocantins, né? Fala sobre isso. Sim, é o território regionalismo, né? Sim. Então, na verdade, o Cine Cultura, a gente sabe que qualquer pessoa que precisar exibir sua obra, precisa só mandar um ofício em nome do nosso presidente, e aí é atendido para que a exibição da obra aconteça. A gente abre muito. Por quê? Porque a gente precisa conhecer primeiro a nossa cinematografia local, né? A gente precisa, que Tocantins é esse? Então, é uma ação que não se faz em complexos grandes, né? Isso fica mais para o cinema de rua, para o cinema de fundação, que tem o nosso caráter, que é esse caráter independente autoral. Então, é muito importante para nós as exibições de filmes. Por exemplo, eu me preparo o ano todo para receber, agora eu estou super alegre com a safra que vai vir aí da Paulo Gustavo. Então. Imagina né? O que vem por aí? Quem é esse novo realizador? Quem é essa pessoa que está produzindo essa obra? Quem é esse novo diretor? Esse jovem de 18 anos que vai fazer um novo filme? Então a gente fica sempre com esse olhar cuidadoso, porque a gente precisa cuidar mais da nossa cinematografia, né? Então, e nós temos, além de você, claro que é roteirista, né, cineasta, nós temos aí, você citou Hermes Leal, que vive no eixo São Paulo-Brasília-Palmas, e que é um grande cara, né, aí famoso internacionalmente. E nós temos também Evinha Pereira, minha querida Evita, minha índia preferida, como eu chamo ela,
temos Hélio Brito, temos André Araújo, temos Marcelo Silva, né? Faz aí essa salada de cineastas maravilhosos que nós temos aí. É porque eles estão produzindo, eles continuam produzindo, tem surtido efeito esse material que eles fazem aqui lá fora? Com certeza, com certeza. Nós recentemente a gente fundou, né, a Associação dos Críticos de Cinema, no qual Hermes Leal é presidente. Então, nosso desejo com isso, e há muito tempo a gente já vem, você quando é curador, programador, você fica muito a acompanhar as trajetórias dos cineastas, né, dos realizadores. Então, eu acompanho todos eles. Hélio Brito está produzindo, é muito emocionante falar do Hélio Brito, não tem como falar do cinema tocantinense, assim como não dá para falar sem outros, por exemplo, como André Araújo. Eu não consigo pensar o cinema sem o André Araújo. Nival Correia. A Eva, né? Enquanto a gente discutia, né, aqui, a gente ainda discutia a questão da 12465, que é a lei da TV paga, a Eva já estava discutindo isso lá na região sul, no Brasilzão afora, né, lutando para que a lei fosse aprovada no Congresso Nacional, que foi a lei da TV paga, que trouxe vários filmes para as telas de cinema, né, vários filmes nos horários nobres da Globo. É importante a gente falar isso. Então, é muito importante você respeitar esse lastro, né? Existe um lastro do cinema tocantinense. A gente sempre, se eu for fazer um filme, eu preciso referenciar quem veio antes. Isso não é puxamento de saco, isso é sempre pensar, porque o cinema sempre é referência, né? Quando a gente vai falar de cinema, a gente fala em Charles Chaplin, fala em Georges Méliès, em tantos outros que vieram bem antes, e os irmãos Lumière, né? Lumière. Então, esses nomes todos que você mencionou aí, são pessoas, são os nossos guardiões, né? As pessoas que fizeram cinema desde o início, que conseguiram colocar o Tocantins na trilha do cinema brasileiro. E é interessante, Elisângela, que muita gente não sabe que tem várias obras produzidas, filmadas aqui no Tocantins, que estão nos streams aí, Amazon Prime, Netflix, em vários estilos, sim, não é isso? Sim. Nival Correia, né? Tem. Hermes Leal. Eva Pereira, né? Quem mais? Hélio Brito também tem, Juliane Almeida. E são tantos cineastas, e é uma galera tão, como é que eu vou dizer, tão potente, né? Que fazem a diferença. Mas a gente também está muito ligado no que vem, no que está chegando, né? Nesse novo, porque precisa renovar, você sabe disso, precisa vir um novo para que a gente possa ter ali uma oxigenação, né, e conseguir ver o passado e o futuro, né, em tempos diferentes. Pois é, porque você sabe que hoje o grande boom mesmo aí, com essa tecnologia toda, é o streaming, né? Não que a televisão aberta vá morrer, porque as pessoas dizem que a televisão aberta vai morrer, não vai. Que não, só quem vai sobreviver a todos os tempos do mundo é o rádio. Tudo bem, o rádio é o rádio, rádio é rádio, né? Agora a televisão não morre, mas o streaming hoje é a moda, é a tecnologia, é a coisa. E é importante que você, tocantinense, saiba que existem obras nossas que estão aí no mundo. E falar em estar no mundo, eu não podia deixar de mencionar aqui o Barulho da Noite, da nossa querida Eva Pereira, que foi ao Festival de Gramado, que inclusive você foi, né? Sim. Como é que foi isso, assim, o Tocantins em Gramado? Eu posso dizer que foi um momento muito mágico. Eu moro aqui há 28 anos, né? Acompanho todos eles, e ver um filme tocantinense entrar, eu vou quase todo ano eu consigo ir para o Festival de Cinema de Gramado, porque é a partir de Gramado que começa o circuito de festivais no Brasil, né? Principalmente no festival, no tipo de cinema que a gente trabalha na Fundação Cultural. Então, encontrar, ver o filme da Eva na tela do Palácio dos Festivais, né? E ser selecionado dentre tantas obras, quase 900 obras, foi muito emocionante. Eu acho que vai ser bem difícil viver uma emoção como aquela, porque foi mágica, muito mágica mesmo. Parabéns à querida Eva Pereira, parabéns ao Tocantins. Elisângela, querida, muito obrigado por
ter vindo aos nossos estúdios. Quero que você continue essa carreira maravilhosa, porque ícone você já será cada vez mais, e que Deus te acompanhe sempre. Obrigada. Bom, esse programa, além de estar no ar aqui na TV Assembleia, você pode vê-lo também no meu site, www.blogdohp.com. Lá você pode ver, rever, de lá o link vai direto para o YouTube. Você pode copiar e pode distribuir para o mundo, porque programas assim vale a pena que todo mundo veja. Até o nosso próximo encontro.